O chão sob seus pés trai você. Não há aviso, não há vento uivante, não há nuvens negras se formando no horizonte. O dia amanhece como qualquer outro na cidade do México. O cheiro de café e tortilhas de milho preenche as ruas. O sol tenta furar a neblina matinal e o trânsito começa o seu rugido habitual. Mas, de repente, o mundo para. Ou melhor, o mundo se move de uma forma que a mente humana se recusa a aceitar. Imagine que é 19 de setembro de 1985. São 7 horas e 19 minutos da manhã. Você está em seu apartamento, talvez preparando o café, quando um som grave, gutural, emerge das profundezas da terra. Não é um trovão, é o som de rochas milenares se partindo, um grito geológico que viajou centenas de quilômetros desde a costa do Pacífico só para encontrar você. As paredes começam a gemer. O concreto, que deveria ser seu abrigo, torna-se uma gaiola flexível. O lustre balança com uma violência hipnótica. E então, o silêncio da cidade é rasgado pelo som mais aterrorizante que existe, o colapso. Edifícios inteiros se dobram como castelos de cartas, e uma nuvem de poeira sufocante apaga o sol, transformando a manhã em um crepúsculo cinzento e mortal. Naquele momento, enquanto você tosse na escuridão poeirenta, tateando por uma saída, a ciência e a geologia desaparecem da sua mente. Só resta o medo primitivo. Mais de 10.000 almas se foram naquela manhã. A cidade chorou. O país jurou nunca esquecer. Mas o que ninguém sabia, o que ninguém poderia prever enquanto retiravam os corpos dos escombros do Hospital Juárez, era que o dia 19 de setembro não seria apenas uma data de luto. Ele se tornaria uma maldição. Uma coincidência matemática tão absurda que desafia a lógica e flerta com o sobrenatural. Avance o tempo. Você envelheceu, o mundo mudou, a tecnologia evoluiu. É 19 de setembro de 2017, exatamente 32 anos depois. Pela manhã, você participou de uma simulação de evacuação. Todos fizeram piadas nervosas, lembrando-se de 85 com respeito, mas com a segurança de que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Às 13h14, a Terra discorda. O alarme sísmico soa novamente. Não é um teste. O terror que você vê nos olhos das pessoas ao seu redor é diferente desta vez. É um terror misturado com incredulidade. De novo não, você sussurra. Não pode ser hoje. Mas é. O chão ondula como o mar. Prédios caem, crianças ficam presas em escolas. A poeira se levanta novamente, exatamente no mesmo dia, como um ritual macabro que a própria Terra decidiu repetir. E se eu lhe dissesse que aconteceu uma terceira vez? Em 2022, no mesmo dia, 19 de setembro. Menos de 1 hora após a simulação nacional, o solo tremeu novamente com magnitude superior a 7. A probabilidade matemática disso acontecer, 3 grandes terremotos, no mesmo país, na mesma data exata, é de 0,0075%. É estatisticamente impossível. E, no entanto, aconteceu. Diante de tal improbabilidade, a mente humana, desesperada por padrões, volta-se para o passado. Você precisa olhar para baixo, não apenas para as placas tectônicas, mas para o que está enterrado sob o asfalto da cidade do México. Você está caminhando sobre fantasmas. Você está caminhando sobre Tenochtitlan. A ciência nos diz que a placa de Cocos está mergulhando violentamente sob a placa norte-americana. Mas para entender realmente se existe uma ligação, você precisa olhar para trás, muito antes de 1985. Você precisa olhar para o céu noturno, séculos antes de a primeira igreja espanhola ser erguida. Imagine-se como um sacerdote asteca, vigiando as estrelas no topo do templo maior. Para você, o mundo não é fixo. Ele é uma aposta constante, um sacrifício diário para garantir que o sol nasça mais uma vez. A lenda dos 5 sóis não é uma história de ninar, é um aviso de sobrevivência. Os astecas acreditavam que os 4 mundos anteriores falharam por imperfeições. O primeiro foi devorado por onças, o segundo varrido por ventos furiosos, o terceiro incinerado por chuva de fogo, o quarto afogado em um dilúvio. E agora nós estamos aqui, no 5º sol, a era de Tonatiuh, e a profecia é brutalmente específica. Este mundo morrerá quando a terra se cansar de nos carregar e tremer até que tudo se desfaça. O nome desta era no calendário é Nahui Olin, que se traduz literalmente como 4 movimento. A profecia está escrita em pedra.
O nosso mundo não acabará por fogo ou água, mas através do movimento da Terra. Quando os conquistadores espanhóis chegaram, eles tentaram apagar essa cosmologia. Derrubaram os templos e usaram as pedras sagradas, muitas ainda manchadas com sangue de sacrifícios, para construir a Catedral Metropolitana e o Palácio Nacional. Pense na ironia geológica e espiritual disso. O centro do poder político e religioso do México moderno está literalmente assentado sobre as fundações proféticas de um apocalipse sísmico anunciado. As pedras que previam o fim pelo terremoto são agora a base da cidade que sofre com eles. Você sente o peso dessa herança? Não é apenas superstição. É uma ansiedade cultural que permeia o DNA do lugar. Quando o alarme toca no dia 19 de setembro, a ciência soa distante. O que você sente é a respiração de Tlautecutli, a divindade da terra, faminta e exigindo seu tributo. A coincidência das datas cria uma egrégora, uma energia coletiva de medo que paira sobre a cidade a cada setembro. Mas há algo ainda mais estranho, algo que faz até os céticos mais rígidos pararem para pensar. Em 2022, no terceiro 19 de setembro fatídico, cientistas registraram anomalias eletromagnéticas na ionosfera dias antes do sismo. Luzes de terremoto, clarões azuis e verdes que pareciam auroras boreais vindas do chão, foram vistas no céu em 2017. Os antigos astecas descreviam sinais celestes antes de catástrofes. Será que eles viam a mesma coisa que nossas câmeras de segurança capturam hoje? Será que o que chamamos de profecia era, na verdade, uma ciência observacional perdida, uma leitura de sinais que desaprendemos a ver? Enquanto os cientistas debatem sobre piezosidade e cargas elétricas nas rochas, nas ruas, a história é outra. A história é sobre a fragilidade da memória e a força do espírito humano. Volte para os escombros de 2017. O cenário é devastador. Mas, no meio da poeira, surge um gesto que define a alma dessa história e desafia qualquer maldição antiga. Quando os socorristas precisavam ouvir se havia sobreviventes sobre as ruínas, eles levantavam um punho fechado para o alto. Você está lá. O ruído das máquinas pesadas é ensurdecedor. De repente, um homem de capacete amarelo em cima de uma pilha de ruínas levanta o braço direito, punho fechado. O gesto se espalha como uma onda. As máquinas desligam, as vozes calam, o silêncio cai sobre a cidade do México como um manto sagrado. Nesse silêncio absoluto, todos ouvem a mesma coisa, a esperança de uma vida. Um suspiro, um grito abafado, uma batida em um cano. O punho erguido não é um sinal de guerra, é um sinal de reverência à vida que resiste. É a humanidade ouvindo a humanidade. Talvez a verdadeira ligação entre os terremotos e as profecias não seja a destruição, mas a revelação de quem nós somos quando o chão nos trai. A profecia asteca diz que o mundo acabará em movimento, mas não diz que acabaremos sozinhos. A coincidência das datas é um mistério estatístico que talvez nunca resolvamos. Talvez seja o acaso brincando com dados viciados. Talvez seja a Terra seguindo um relógio interno que não compreendemos. Mas a resposta para o medo não está na geologia. Está na resiliência. Enquanto você caminha hoje pela Avenida Reforma, olhando para o anjo da independência que já caiu e foi reerguido, você entende a verdade. Nós não podemos impedir o Naú Yolin. A terra vai se mover novamente, as placas vão deslizar. Mas, enquanto houver um punho erguido pedindo silêncio para salvar um estranho, enquanto houver mãos dispostas a escavar até as unhas sangrarem, o quinto sol continuará brilhando. A terra treme para nos lembrar de que somos pequenos, mas a nossa resposta ao tremor nos lembra de que, juntos, somos gigantes.